Olá pessoal, aqui estamos em mais um tutorial sobre o Arduino Uno. Espero que esteja tudo bem com vocês e que os tutoriais estejam a ajudar-vos a realizar aqueles projetos que vocês tanto desejam pôr em prática. No vídeo anterior falámos sobre um tipo de sensor que permite medir a quantidade de água ou qualquer outro tipo de líquido que esteja a passar num determinado tempo por esse sensor. Esse tipo de sensor denomina-se de sensor de fluxo. Este funciona magneticamente, criando sinais modulados, o que torna um pouco mais complexa a sua programação. Neste vídeo, iremos mostrar-vos uma montagem de um relógio com o Arduino Uno, que irá indicar a hora e a data num LCD 16x2. Esta montagem utiliza, além do LCD, um novo componente que ainda não falámos nos nossos tutoriais. Esse componente é a placa RTC. Esta placa tem a função de guardar a informação de hora e data, sendo que a sigla RTC significa Real Time Clock. Essa informação é guardada numa memória, sendo que para isso é necessário alimentá-la. Assim, esta placa contém uma bateria de lítio, que mesmo sem alimentação externa, a memória continuará a funcionar corretamente. Além de ser explicado o funcionamento da placa RTC, também iremos recordar o funcionamento do LCD 16x2. Já agora, vejam também o tutorial do sensor de temperatura, onde utilizamos também este tipo de LCD. Na descrição do vídeo existem dois links, onde podem saber mais sobre estas e outras funções do Arduino Uno, como também podem ver todas as referências do código para tirar algumas dúvidas. Vamos então à montagem. Colocamos na breadboard as alimentações positiva e negativa em ambas as linhas de distribuição das alimentações. De seguida, colocamos o LCD 16x2 e ligamos as suas alimentações positiva e negativa. Agora colocamos na breadboard uma resistência de 220 ohms, ligando esta ao pino LED+, e ligamos o ground a LED- do LCD, ficando assim alimentados os LEDs de iluminação de fundo do LCD. De seguida, colocamos uma resistência variável de 10 kΩ, ligando os seus pinos às alimentações positiva e negativa da breadboard. Depois ligamos o pino com a resistência variável ao pino V0 do LCD, sendo que este pino, V0, é responsável pelo ajuste do contraste dos caracteres. Por fim, ligamos os pinos de recepção de dados do LCD, os pinos D4, D5, D6 e D7, aos pinos digitais do Arduino, que são 10, 11, 12 e 13 respectivamente. Depois ligamos os pinos de configuração de comunicação de dados entre o LCD e o Arduino, que são os pinos RW, o pino E e RS. É essa configuração da montagem que permite escrever no LCD, colocando assim o pino RW ligado a ground e os pinos E e RS ligados aos pinos 9 e 8 do Arduino, respectivamente. Agora vamos ao componente principal desta montagem. Vamos colocar a placa RTC e ligamos as suas respectivas alimentações. Como também iremos ligar os pinos de comunicação SCL e SDA da placa RTC às entradas analógicas do Arduino. No entanto, nem todas as entradas analógicas têm as funções de comunicação SCL e SDA. Como neste caso estamos a utilizar um Arduino Uno, este não tem indicado na placa quais são as entradas que têm essa função. Assim, se pesquisarem no site do Arduino, irão verificar que o pino SCL é o pino A5 e o pino SDA é o pino A4. Já agora vou explicar resumidamente o que é o SCL e SDA. Estes pinos pertencem a um sistema de comunicação chamado I2C, onde é possível comunicar com um ou mais equipamentos através de apenas duas únicas linhas, sendo o SDA, ou Serial Data, a linha que transmite e recebe a informação. No entanto, o SCL, ou Serial Clock, é responsável por saber quando é que os equipamentos têm que receber ou enviar informação, ficando assim todos sincronizados. Caso queiram saber mais sobre a placa RTC e o sistema de comunicação I2C, como também o LCD 16x2, vejam os links na descrição do vídeo. Com a montagem neste ponto, apenas podemos visualizar a hora e a data no LCD, não sendo possível alterá-las ou corrigi-las. Assim, vamos adicionar à montagem três botões, ligando-os à alimentação positiva e aos pinos 1, 2 e 3 do Arduino Uno, respectivamente.
Estes botões serão utilizados para podermos alterar a hora ou data, ficando o botão do centro como seletor daquilo que queremos alterar. Horas, minutos, segundos, dias, meses, etc, etc. Terminada a montagem, ligamos o cabo USB ao Arduino e em seguida abrimos o programa do Arduino para carregar o respectivo código. Agora no código, vamos começar por importar três bibliotecas: a TimeLib, a Wire e DS1307RTC. Estas bibliotecas facilitam a programação, pois contêm comandos, funções e referências criadas especificamente para trabalhar com a placa RTC. Além destas três bibliotecas, importamos também a biblioteca Liquid Crystal, que nos permite apenas com esta função definir os pinos de comunicação e dados entre o LCD e o Arduino. Assim, colocamos nessa função os pinos 8 e 9, que são os pinos RS e E. E de seguida colocamos os pinos de dados, que são os pinos 10, 11, 12 e 13 do Arduino. Agora vamos declarar todas as nossas variáveis de números inteiros, entre as quais estão as variáveis para os três botões da montagem, tornando assim mais fácil a alteração do número de saída em caso de necessidade. Depois declaramos a variável número menu e as 6 variáveis para a alteração dos valores de hora e data, ou seja, horas, minutos, segundos, dia, mês e ano. Por fim, declaramos uma variável de caracteres lista menu, como array, que permite anexar uma lista de dados relacionada com a sua posição na lista. Por exemplo, se chamarmos o primeiro dado da variável lista menu, este será um espaço em branco. Se for chamado o segundo, será a letra H. No entanto, se for chamado o terceiro, será a letra M, e assim sucessivamente. Vamos então descrever a função setup. Primeiro iniciamos a comunicação com o LCD, através deste comando. Depois definimos os pinos digitais, selecionados para os botões, como entradas, colocando a palavra input nas funções pinMode. De seguida, pedimos a informação de hora e data guardada na memória da placa RTC, iniciando a comunicação da RTC com o Arduino através deste comando. Agora, iremos validar essa informação através da seguinte condição. Se os dados de tempo não estiverem corretos, será escrito no LCD bateria do RTC INOP, avisando o operador que poderá existir um problema na placa RTC. Depois, de forma a que não exista um bug na informação, por exemplo, colocar na hora 90 segundos ou 27 horas, que poderia criar conflitos com a programação, então corrigimos essa possível informação inválida por uma válida através deste código. Neste caso, escolhi 1 hora, 1 minuto e 1 segundo e dia 1, mês 10, ano 2001, podendo identificar rapidamente que o relógio perdeu a informação, tendo de ser acertado novamente. Mas caso esteja tudo correto, escreve momentaneamente durante 3 segundos no LCD RTC OK e depois prossegue a programação. Vamos agora falar da função loop. Para simplificar a programação, podemos sempre criar funções dentro de funções. Assim, dentro da função loop foram criadas duas funções, a função seletor menu e a função relógio. Como estas duas funções estão dentro da função loop, estas irão sempre correr repetidamente. Agora vamos ver estas duas funções separadamente, pois têm características diferentes. A função seletor menu tem como característica a seleção da opção do menu para acertar o relógio. Recordam-se da variável número menu? Será nesta variável que vamos mudar o valor, para assim escolhermos o que queremos acertar, ou seja, as horas, os minutos ou o mês, o ano, etc. Mas primeiro temos de acionar esse menu. Assim, esta condição irá verificar se carregamos no botão menu, ou seja, verifica se este está em nível alto. Caso este esteja em nível alto, irá fazer o seguinte: apaga a informação do LCD e soma mais 1 ao valor da variável número menu, que neste caso começa em 0, ficando assim com o valor de 1, 2 ou 3 e assim sucessivamente, sempre que carregarmos no botão. Depois temos outra condição. Caso a variável seja menor que 7, escreve nesta posição no LCD, ou seja, coluna 5 e linha 0, os dados da variável lista menu.
correspondentes à posição dessa lista, que no caso de ser 1, aparece a letra H, de hora. Se for 2, aparece a letra M, de minutos, e assim sucessivamente, alterando assim sempre que carregamos no botão menu. De seguida, se o valor da variável número menu for superior a 6, coloca novamente a variável a 0, voltando ao primeiro dado da lista, que neste caso é um espaço em branco. Agora falta o código com a parte da visualização e acerto do relógio. Para isso, foi criada a função relógio. Para visualizar as horas e a data, teremos primeiro de validar novamente os dados vindo da RTC, através desta condição. Caso os dados sejam válidos, definimos novamente em que posição no LCD iremos escrever. Para escrever os dados do relógio, utilizamos este código. E para que apareça sempre 2 dígitos para as horas, 2 para os minutos e 2 para os segundos, colocamos o número 0 sempre que o dígito seja menor que 10. Agora definimos novamente a posição no LCD. Neste caso será na linha de baixo, colocando aqui o número 1. Depois escrevemos no LCD os dados de data e voltamos a colocar zeros no valor referente ao dia e ao mês, caso estes sejam inferiores a 10. Se os dados não forem válidos, teremos de corrigir novamente os dados, gravando os dados como fizemos na função setup. Vamos ver agora o código para o acerto do relógio. Como já vimos anteriormente, ao alterar a variável número menu, iremos escolher qual o valor que queremos alterar. Neste caso, para não ser maçador, irei apenas explicar o código para alterar as horas, sendo que o restante do código é idêntico, sendo apenas diferente nas variáveis para os minutos, segundos, dia, etc. Assim, é necessário colocar uma condição para correr o código correspondente ao que queremos alterar. Ou seja, se quisermos alterar as horas, será quando a variável número menu for igual a 1. Ou seja, se quisermos alterar as horas, será quando a variável número menu for igual a 1. Por outro lado, se for minutos, a variável número menu terá o valor 2. Depois, sempre que carregarmos nos botões mais ou menos, irá somar ou subtrair ao valor de hora vindo da RTC o valor 1. Consequentemente, irá gravar esse novo valor na memória da RTC, através deste código. Para alterar os restantes dados, teremos de colocar um código idêntico a este, mas para cada um dos valores da variável número menu. Ok, temos o código terminado. Assim, verificamos os erros e posteriormente carregamos o código no Arduino. Enquanto carrega o código, subscreva o canal e ative as notificações para saber quando são partilhados novos vídeos. Deixem os vossos comentários e procurem-nos no Facebook ou no Twitter. E já agora, deem ideias para os novos tutoriais. Com o carregamento do código terminado, vamos agora testar a montagem. Mas antes, relembro que se deve primeiro ajustar o contraste do LCD. Para isso, rodamos a resistência variável até que os caracteres fiquem bem visíveis. Como podem verificar, temos escrito no LCD os dados do relógio, hora e data. Agora vamos carregar no botão menu que se encontra no centro. Assim, sempre que carregarmos nesse botão, vai aparecer uma letra do lado direito do LCD, a indicar o que podemos alterar, aparecendo a letra H de hora, a letra M de minutos, S de segundos, D de dia, M de mês ou A de ano, ficando em branco no final, indicando que saímos do menu de acerto do relógio. Vamos então alterar, por exemplo, a hora. Para isso, carregamos novamente no botão menu. Vai aparecer a letra H de hora. E depois carregamos no botão mais. Se verificarem, sempre que carregamos no botão mais, incrementa uma hora ao relógio, passando de 13 para 14 e depois para 15. Agora carregamos no botão menos. E sempre que carregamos, decresce o valor de hora, passando de 15 para 14 e, por fim, para 13 horas. Vamos carregar novamente no botão menu. Agora, ou voltamos a escolher o que queremos alterar, por exemplo, minutos, segundos, dia, etc. Ou, caso não queiramos alterar mais nada, carregamos até voltar a desaparecer as letras, saindo assim do menu de acerto do relógio. E pronto, aqui temos uma montagem de um relógio com o menu de acerto. Em suma,
Sempre que pretender realizar uma montagem com relógio, aconselho a utilização deste tipo de placa RTC. Além da vantagem de termos a informação formatada para a data e hora, não havendo necessidade de cálculos adicionais, tem a vantagem de guardar essa informação continuamente, mesmo sem fonte de energia externa. Por exemplo, se a alimentação do Arduino falhar, a alimentação da placa RTC é garantida pela sua bateria, ficando o relógio sempre certo a quando da posterior realimentação do Arduino. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, façam like. Procurem a nossa página no Facebook ou no Twitter e ajudem a divulgar o canal. Não perca o vídeo da próxima semana, onde iremos mostrar-vos uma montagem onde é explicada a utilização de funções de memória EPROM do Arduino Uno. Um abraço aqui do Taz para todos vocês e até ao próximo vídeo. Tchau!